Fala galera! Não. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no programa Jornada do Movimento. O intuito dessa série de vídeos é que eu mostre práticas tanto corporais quanto mentais para beneficiar você na sua prática de treino, seja ela em crossfit, handstand, ginástica, balé, qualquer área, certo? Meu nome é Rafael Andrade, eu sou um apaixonado pelo movimento e curto muito todo estudo que envolve movimento do corpo e movimento da mente. Hoje no programa eu vou tratar sobre um movimento específico que eu adoro, que é a subida na força. Primeiro a gente tem que entender o que é a subida na força. Subida na força é um exercício onde você está na posição de flexão do seu tronco, ou seja, na posição carpada, em pé, e com a força do seu abdômen, você consegue, não só do abdômen, mas todo um conjunto de musculatura, ou seja, teu corpo é uma unidade, trabalhando em sincronia, para você tirar o seu pé do chão e ir direto para a parada de mão. Em inglês o pessoal chama de press to handstand. Só que ele tem algumas formas. Existe a forma afastada, tem a forma carpada também, onde você faz o mesmo movimento, só que você vai subir com as pernas unidas. Tende a ser um pouco mais difícil, bastante difícil no começo, se você está começando, porque você tem que subir com a perna junta, é um peso maior. Quando você afasta, como eu falei, você divide o peso. Muita gente costuma confundir a subida na força, o press to handstand, pela a subida do esquadro à parada, que é um movimento, digamos que a subida na força, ela é um momento do esquadro à parada. Então você vai treinar uma porção específica. A gente sempre pode ir incrementando o movimento, juntando um no outro, para buscar essa parte de fluidez. Mas o esquadro à parada é outro exercício. É um movimento onde você está no esquadro, de pernas afastadas. Também existe de maneira carpada, mas é mais difícil. Você vai estar com as pernas afastadas e você vai sair do esquadro fazendo essa transição até chegar à parada de mão. Se você parar para perceber, no meio do movimento, você tem também a parte da subida na força. Então ele é um pedaço do esquadro à parada, mas ele também é treinável sozinho. É bom você trabalhar primeiro a parte da subida na força e depois você começar a buscar o esquadro à parada. Sempre um movimento está linkado com o outro e você também é livre para linkar qualquer movimento. Essa é a graça de treinar movimentos. Eu tenho que lembrar também que esse vídeo é um movimento mais complexo. Então é interessante você buscar primeiro ter a parada de mão para depois você evoluir em qualquer outro movimento que envolva a parada de mão. Se você ainda não para de mão, está buscando aprender, você pode ir lá no meu primeiro vídeo, que é parada de mão. Comece por aqui. Ele já vai te dar uma base para você começar a entender o que é parada de mão. E aí você começa a acrescentar movimento. No caso, a gente está fazendo subida na força, pode ter esquadra parada, pode ter uma infinidade de coisas, mas você tem que começar no handstand. Lembra? Sempre tem handstand alguma coisa. Walk, push-up, one arm handstand. Então você tem que buscar a parada de mão. Esse é básico. Treina sempre isso e vai dar certo. Confia no processo que dá certo. Beleza? Então é só para lembrar isso. Tenha parada de mãos para depois você buscar incrementar. Lá na subida na força, nós temos que abordar algumas áreas que são mais exigidas. Eu vou limitar a 3, porque quando a gente começa a aumentar muito, a cabeça começa a ficar já desesperada. É semelhante às áreas que você trabalha na handstand. Você vai ter uma sobrecarga de peso no seu punho. Afinal, você está parando de mão. Então você precisa ter ele saudável para poder sustentar a parada de mão. 2, você vai ter um trabalho mais intenso no seu ombro. Por quê? Tem duas coisas que entram nesse quesito. A sua flexibilidade e mobilidade. Se a sua flexibilidade estiver em dia, a sua mobilidade estiver em dia, você não vai precisar sobrecarregar tanto o seu ombro. Durante a subida na força, quem viu o vídeo passado, eu comentei sobre a questão da subida na força na parte de mobilidade. Você avança muito o seu ombro à frente. Então, isso demonstra a sua falta de flexibilidade e aí você tem que fazer uma força para voltar o ombro. É bom que você trabalhe a força do seu ombro também, mas para otimizar o seu treino, para melhorar a sua performance e não ter tanto gasto de energia, seria melhor que você já colocasse o seu corpo perto da posição, que seu ombro não avança tanto à frente e você consegue recuperar e entrar muito mais fácil na subida na força. E a outra área que também é muito exigida, mais ainda, é a sua musculatura, então não falo o seu core, na verdade, é a sua parte do abdômen, tanto reto abdominal
quanto oblíquo, paravertebral, essa caixa aqui, esse seu cinturão de força. Esse helicóptero louco aqui. Aqui no Bote da Barra é uma loucura, cara. É um trânsito de helicóptero que não dá para entender. Essa musculatura do core vai ser mais exigida, não só de estabilização, que a gente usa na parada de mão, mas agora ela vai ter uma importância muito maior, porque ela que vai ajudar a colocar o seu quadril na posição da parada de mão, nessa transição da parte carpada para a posição estendida, para a posição do handstand. Essas vão ser as 3 áreas mais exigidas na hora do seu treino, que são punho, ombro e a musculatura do core. Eu baseio o meu método de treinamento nos 4 pilares. Se você não viu, tem um vídeo que eu explico exatamente isso. Quais são os 4 pilares? Força, forma, graça e solidez. Você trabalhando nesses 4 pilares, você consegue atingir a perfeição do movimento que você está buscando. Isso é o trabalho de um tempo, mas a gente vai trabalhar dessa forma. Eu vou dividir o treino nessa metodologia. Quais exercícios você precisa utilizar para trabalhar a forma da subida na força, quais exercícios você precisa utilizar para a força na subida na força, o que você precisa para ter graça na subida na força, como eu deixo ela sólida. Então a gente vai começar a dividir um pouco. Lembrando que quando eu falo de força, não necessariamente eu deixo de trabalhar a forma junto. Isso é só uma recapitulação do vídeo anterior. Às vezes num trabalho de forma, você tem que fazer força, mas o enfoque é na forma. Isso vai ficar mais claro quando vocês começarem a ver quais são os exercícios. Então vamos a ele para parar de falar, né? Você começar a trabalhar força, vamos começar pelo punho. Você vai fazer, isso faz parte do seu aquecimento e fortalecimento. Você pode primeiro fazer pequenas rotações com o punho, para frente, para trás, já para começar a lubrificar essa articulação e preparar para a sobrecarga que vai estar ali em cima. Você pode fazer também, trabalhar, explorar a posição do seu punho em diversas amplitudes, para frente, para o lado, para trás, e você brinca nessas posições, você experimenta a posição do seu corpo. E por fim, para o punho ainda, você pode fazer essa flexão e extensão do seu punho, onde você entra na posição de prancha. Se a prancha ficar muito intensa ainda, você pode diminuir, colocar o joelho no chão, e aí você vai fazer essa elevação, descida, elevação e descida. Repetir até você sentir o seu punho realmente sendo trabalhado. Então a gente começa o trabalho de força no punho, e isso não só para esse movimento, mas como qualquer parte de parada de mão. Trabalhe o seu punho, não deixe ele para depois, ele faz parte importantíssima do treino, afinal você vai ficar sobre ele. Em relação à força no ombro, trabalhar o avanço do seu ombro. Por vezes, quando você começa no trabalho de força, na subida da força na parada de mão, o seu ombro ele avança um pouco à frente para depois você retornar e entrar na posição. Isso pode ser por limitação de mobilidade, de flexibilidade em algumas áreas, mas não é que está errado. Ele só vai te gastar um pouco mais de força. A sua subida na força vai precisar de mais força. Mas como eu trabalho? Exercício simples e muito efetivo. Você vai entrar na posição de prancha. E aí, a posição de prancha, você tem que observar que existe uma linha entre o seu ombro e seu punho, que ela mantém. O seu trabalho é avançar o seu ombro, fazendo com que a parte do seu ombro passe essa linha imaginária, que antes tinha entre ombro e punho, passando um pouco a linha do punho. E você vai retornar. Vá aos poucos. Ele vai forçar, é um peso, uma sobrecarga. E outra coisa que você tem que estar atento durante esse movimento, não relaxe outra musculatura. Às vezes você está na prancha. Quando você vai à frente e começa a forçar, tende a relaxar o abdômen, tende a soltar a perna. Não, você tem que manter isso contraído. Afinal, a transferência que você vai fazer é dessa posição no chão para a posição ainda para a parada de mão. Se você relaxar, você vai cair. Então, o intuito desse trabalho é justamente prevenir queda e fortalecer o seu punho. Errou! Um jeito de você mensurar esse seu avanço de ombro à frente, você pode fazer ele próximo a uma parede. Distancie um pouco dela e vê se você consegue tocar o topo da cabeça na parede. Ficou fácil? Você afasta mais um pouco e vai, volta,
Ficou fácil? Afasta. Não precisa também ficar 2 km da parede. Lembra? Não perca o seu core. Só isso. Outro exercício para fortalecimento de ombro é uma elevação frontal que você pode fazer com qualquer peso. Anilha, halter. Você apenas vai segurar o peso, mantém o seu corpo todo encaixado, alinhado. A única parte do seu corpo que vai movimentar é o seu ombro. Você vai sustentar a anilha ou o peso que você escolher, um halter, à sua frente, e você tem que levar ele até o topo da sua cabeça, mas não utilizando nada da sua coluna torácica. O que é isso? É quando você sobe e aí por uma limitação de flexibilidade e de mobilidade, por isso a importância da mobilidade, você tem que ver esse vídeo, você chega a um ponto que você tem que compensar e usar a sua coluna torácica. Quando você faz isso, você perde o seu alinhamento corporal. A ideia é que seu ombro chegue de maneira livre e irrestrita até a linha da sua cabeça, escondendo a sua orelha. E você retorne. Faça com peso leve. Lembra? Qualidade do movimento e mantenha a forma. Você está buscando a parada de mão. Então você sobe encaixado, esconde a sua orelha e volta. Controla sempre o seu abdômen e alinhamento. Esse é o segundo exercício e aí você já está trabalhando força do seu ombro já voltada para o movimento, não só da subida da força, mas para a parada de mão e qualquer outro exercício que você vai utilizar o seu deltoide. Além de dar aquele power pump, ficar bonitão. Exercício de força para seu abdômen. Além de deixar ele bonito, vai deixar ele com funcionalidade. Exercício clássico da ginástica, canivete. Só que você vai fazer ele no chão. A sua ideia ele também é conhecido como V-Up. A sua ideia é estar deitado, você vai fazer uma flexão do seu tronco junto com a sua perna. E você tem que tocar mão e pé e voltar à posição inicial deitado, fazendo mais força ao abdômen. Lembra que é um V-Up, não é um L-Up. Não adianta só a sua perna subir ou só seu tronco subir. A ideia é que você suba como se fosse fazendo um V e retorne. Inclua esse exercício na sua rotina de treino, porque ele dá ganhos absurdos, não só de performance, mas como estético. Vai ter aquele gominho que você sempre sonhou. Core, que não só envolve o seu reto abdominal, lembra? É uma caixa, você usa lateral e seu posterior principalmente, você vai fazer o Superman. É onde você deita, só que agora com a barriga no chão, e você faz ativando a sua musculatura dorsal. Ou seja, a sua intenção é abrir e mostrar seu peito para quem está lá na frente. Tem algumas variações. Você pode fazer com o braço apoiado, você não está fazendo força, apoiado na sua cabeça. Se você quiser ainda aumentar um pouco essa força, você pode estender ele escondendo a sua orelha. Mas a ideia ainda é de levantar o seu peito, mostrar ele lá para frente, fazendo como se fosse uma sela de cavalo com as suas costas. Sua perna também está contraída, estendida e o bumbum contraído. Você vai sentir toda a sua musculatura dorsal. Desde lá da lombar, provavelmente, você pode sentir mais essa musculatura. Mas o sentir não é ruim. O sentir é de um trabalho de talvez uma musculatura que a gente não dá tanta atenção. Isso é normal. Essa queimação é um músculo querendo trabalhar. Não é pontada, não é fisgada. Lembra sempre, pontada e fisgada, teu corpo está falando, não faz aqui não que tô com algum problema, vamos corrigir. Escuta o seu corpo, corrige, aí você volta da intensidade. Trabalhando o terceiro pilar agora. Lembrando que não necessariamente eu falar primeiro pilar, segundo, terceiro pilar, eles têm um número. São 4 pilares. Só isso. Não é que o primeiro é esse, o segundo é esse. Só você ter isso na cabeça. Agora trabalhando a forma do movimento. O que eu busco na forma do movimento? É onde você trabalha de maneira mais específica e o mais próximo da realidade que é o movimento. O que é isso? Quando eu trabalhei a força, você trabalhou o canivete, que era para fortalecer aquela área. Mas o canivete, ele ainda é um movimento que não vai estar muito ligado, ele não é próximo. Afinal, você está juntando pé e braço em cima. E na verdade, na subida na força, os seus pés vão chegar até a parada de mão. Você precisa do abdômen? Sim. Mas ainda não é a forma mais específica. Então, para o trabalho de forma, nós temos alguns exercícios. O primeiro, sempre trabalhe a fase excêntrica do movimento. No primeiro momento. O que é fase excêntrica? Que diabo é isso? Normalmente,
é a favor da gravidade. Exemplo da pull-up. Se você faz uma pull-up, a barra, como você trabalha a fase excêntrica? Onde é a gravidade? A gravidade me puxa para baixo. Então eu vou pular, me pendurar e controlar a minha descida. Eu já estou mostrando no meu corpo qual musculatura que eu quero ativar. E é mais fácil do que fazer a favor do movimento. Você apenas precisa controlar o peso. Você tem muito mais força na fase excêntrica do que você mobilizar ele, levar ele acima da barra. Eu usei um outro exercício para agora a gente vai transferir agora para a subida na força. Qual é o exercício na parte excêntrica? Você vai entrar de parada de mãos na parede, só que com as costas na parede. Você vai afastar as suas pernas e você vai tentar controlar o máximo possível a sua descida até a ponta do seu pé tocar o chão. Você fica em pé novamente, entra em parada de mão e repete a descida. A princípio vai ser um pouco incômodo. Você não vai, não consigo descer. Calma, você não fazia isso antes. Não tem como magicamente você chegar ali e perfeito. Você vai entender. Antes de chegar à frustração, você observa onde que você está perdendo o movimento. É ali, esse ponto que te impede de avançar. Então é esse ponto que você tem que trabalhar. Trabalha a fase excêntrica do movimento. Ele fica muito mais perto do que a subida na força e ele vai te ajudar no ganho de força para depois você subir a perna. Aí você vai me falar que também tem então o contrário. Ele também é um exercício de treino da forma. Você vai estar no chão, você vai encostar as suas costas na parede e com a força do seu abdômen você vai subir a parada de mãos. No primeiro momento, você não vai conseguir subir direto. Você pode usar o auxílio da sua perna para impulsionar e tentar chegar à parada de mãos. Só que qual é o intuito disso? Se você toda hora ficar pulando e chegar à parada de mãos, você não vai entender qual é a parte onde você precisa gerar mais força. O seu intuito aqui é diminuir o impulso da perna e levar mais força para o abdômen. Como eu faço isso? Se você pula e chega quase à parada de mãos, show! Então eu vou tentar usar menos para chegar a 90 graus. Não consegui, vou usar um pouquinho mais. Vai tendo uma hora que você vai pular e a perna não vai subir tanto. Então você vai regulando, dali que você precisa ganhar força. É uma forma de você também trabalhar a forma do movimento. Redundante, né? Forma, mas é isso. Você trabalhar a forma do movimento. Você também vai estar trabalhando a força, mas a ênfase é na forma. Evoluindo agora do movimento. Você trabalhou a excêntrica, começou a trabalhar o pulo, tudo isso você estava resguardado pela parede. Afinal, o seu ombro estava avançado, mas você não ia cair. Você estava empurrando o chão e você estava apoiado. O intuito agora é você começar o seu desmame da parede. Você vai para o chão. Você pode começar num plano elevado, para você entender esse kick e entrar na parada de mãos. Por que agora você tem que ter mais atenção? Vai que você se emocionou e jogou muito a sua perna. Você vai passar. O que você faz passar? Não, você não morre. Você não quebra o pescoço. Você é um cara muito inteligente. Você viu o vídeo desse rapaz aqui, de como começar a parada de mão. E o que você vai fazer? Você vai rolar. Ou você vai fazer a passagem de estrela. Você não vai morrer. Lembra que eu falei que você tem que entender a parada de mãos para depois entrar nesse trabalho? Senão você vai ficar travado aqui. Se você travar aqui, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que voltar lá na base. Uma base firme, trabalhando os 4 pilares, é que vai te dar um movimento perfeito. Agora, no plano elevado, você vai colocar os seus pés e vai tentar dar esse chutinho e subir. Você vai regulando a altura do plano elevado. Primeiro ele vai estar lá no alto, depois você vai começar a fazer ele mais baixo, até a hora que você vai começar a fazer saindo do chão. Mas lembra sempre do trabalho de força no ombro, porque agora eu estou associando a força e a forma. Esse trabalho é mais de forma, mas eu estou associando a força também. Você vai ter que impedir o avanço do seu ombro. Então resgata lá aquele trabalho do avanço do ombro na parede, que você vai precisar nele nesse exato momento. Tem um terceiro, eu já me perdi nas contas. Tem um exercício também que a minha digníssima chamou de exercício maluco. Ah, não é tão maluco não. Eu gosto, vocês sabem que eu treino muito no ar livre, né? Eu gosto desse contato com a natureza e tudo mais.
e eu estou resgatando esse treino em praça, né? A paralela é um ótimo trabalho também para você fazer o exercício na força. Por que a paralela? Você pode fazer ela em qualquer barra. Na verdade, você vai precisar estar ligeiramente pendurado. Pode usar até argola, mas utilizando a paralela. Você vai entrar na posição invertida dessa forma. E aí, você não vai ter problema de empurrar o chão, você vai aliviar, você vai estar pendurado. O seu trabalho de forma agora é só de colocar o seu quadril em cima da posição da sua cabeça, ou seja, entrar na posição invertida. O seu trabalho é pendurar, usando a perna afastada você vai saber o que você necessita na musculatura paravertebral, na sua musculatura próximo à sua coluna, de subir e entrar na posição invertida. E aí você também trabalha, aproveita o controle de descida. Você vai a subida e a descida. Esse movimento, ele é uma mímica da subida na força, exceto que eu tiro a parte de empurrada do chão. Eu isolo a musculatura abdominal e paravertebral para dar ênfase nesse trabalho de subida do seu quadril. Ele vai te ajudar muito na subida na força. Faz, confia, acredita que vai dar certo. Vamos mudar agora para um outro pilar. Nós trabalhamos a força. Vou falar agora que é mais simples, que é a solidez. O que você busca na solidez? O movimento ele tem que estar controlado. Por isso você fala que está sólido, ele está firme, fechado, conciso. Para isso, você tem que ter uma boa parada de mãos. Então, de maneira mais simples possível, você vai trabalhar o seu handstand hold, que é você trabalhar todo o encaixe do seu corpo. Você também está trabalhando, de certa forma, a forma. Trabalhando, de certa forma, a forma, que loucura. Você também está trabalhando a forma dessa maneira, mas você está com um enfoque na solidez. O seu intuito é tentar manter na melhor forma possível a sua parada de mão na parede. Trabalhe de duas formas. Entrando pelo wall climber ou com a sua barriga colada na parede, e também o contrário, com as suas costas quando você lança para a parada de mão. Eu prefiro ainda que você vá com a sua barriga encostada na parede, porque você tem que alinhar o seu corpo. Caso você envergue, você esteja fazendo aquele movimento mais do banana ou escorpião, a parede vai denunciar, porque só sua barriga vai ficar encostada na parede. E não é a ideia, é você ficar todo alinhado com a parede. Por isso que eu prefiro quando você faz o que a gente chama de decúbito ventral, né, na parede, com o seu ventre colado na parede. Então você trabalha a solidez da sua parada de mão. A solidez da subida na força vem praticando os exercícios mais em movimento. Show? Então, solidez é isso, trabalhe sua parada de mão. Para fechar o treino dos pilares, nós trabalhamos a força, a forma, a solidez e tem a graça. A graça é o que dá a beleza ao movimento, óbvio, a graça. Para isso a gente trabalha a parte de mobilidade, ou seja, seu corpo tem que estar livre para se mover. Primeiro, para ajudar numa subida na força, você tem que ter a sua abertura de pernas em dia. O primeiro exercício para trabalhar essa abertura de pernas é você fazer o espacate. Mas como nós vamos fazer ele? Nós vamos fazer de maneira diferente. Você vai utilizar uma perna esticada e a outra em posição de frog. Você pega 2 alongamentos de uma vez só. Você trabalha tanto a perna esticada quanto a outra na perna flexionada, dando ênfase na parte medial da sua perna. Fazendo, claro, trabalho para os dois lados. Outro exercício também que você trabalha a sua flexibilidade, a sua mobilidade, que a gente precisa e é fundamental na parada de mão e logo também na parada de mão na subida da força, é a parte da coluna torácica e o seu ombro. Qual é o exercício que a gente faz? O pessoal chama ele de Puppy Dog. É um exercício onde você entra na posição de 4 apoios e você tem que ir caminhando com a sua mão à frente, forçando o seu peitoral da linha entre os mamilos, você força ela contra o chão, tentando manter o seu olhar para frente e ganhar essa amplitude na coluna torácica. É importante também analisar que o seu quadril ele fica alinhado diretamente com o seu joelho. A força é apenas para trabalhar a mobilidade e a flexibilidade da sua coluna. Uma outra
Não dá! Uma outra musculatura que você tem que ter livre e irrestrita de movimento é a musculatura isquiotibial. São os músculos posteriores da coxa. Isso para a sua vida, não só para esse movimento. Ele te libera o movimento do quadril. Qual o exercício que você pode fazer para trabalhar ele de forma simples e eficiente? E esse para todos os graus, desde o mais simples ao mais complexo. Movimento que a gente chama de grupo estica. Como é isso? Você vai entrar numa posição de flexão de tronco. Você vai apoiar suas mãos no chão, com a perna flexionada até onde você consiga deixar a palma da mão, ou pelo menos a ponta do dedo no chão. E agora, seu intuito é apenas de estender o joelho. Estender o joelho sem perder o alinhamento da sua coluna, para você focar justamente na musculatura posterior da sua coxa. Você precisa esticar necessariamente a perna? Não. Por vezes, você já tem ela muito encurtada porque você não trabalhou. E aí você começa aos poucos. Você vai fazer, primeiro movimento vai falar, nossa, não vai nem por um decreto eu vou conseguir esticar a perna. Mas com o tempo, você aquecendo, fazendo todo dia um pouco, sua musculatura vai assumir esse novo molde. Seu corpo não é burro, ele vai entender o que você está querendo mostrar para ele. Só que você tem que mostrar, não adianta só ficar na parte da mente, você tem que mostrar para o físico também. Claro que quando você alinha um com o outro, aí é sucesso total. Grupo estica, movimento simples e eficiente para a sua vida e para esse movimento também da subida na força. Esses 3 exercícios que eu falei, eles trabalham mais a parte de flexibilidade. Afinal, você não precisa ativar tanto sua musculatura. No espacate, você apenas precisa repousar. No pop dog, você vai sentindo sua musculatura também alongando. Agora, para mobilizar, ou seja, trabalhar ativamente essa parte da perna esticada, contraída, alongada, você vai fazer um movimento que, vou usar o inglês, que é mais fácil de você achar, que é o straddle press. Press. Ó, tô melhorando o inglês, hein? Na verdade, que exercício é esse? Se você não acompanha o Instagram, tem lá também. A gente mostra aqui de novo, sem problema nenhum. Você vai manter suas pernas afastadas e você vai ter que fazer elevação da perna e sustentação. Tanto com a perna direita, quanto com a perna esquerda. E as duas ao mesmo tempo. Você não precisa ficar preso apenas à elevação e à sustentação. Na verdade, eu gosto de usar o termo brincar, porque o brincar me remete a descobrimento. E quando você... O que você está descobrindo aqui? Você está redescobrindo, na verdade, o seu corpo, as possibilidades. No primeiro momento, a impossibilidade talvez de fazer determinada coisa. Mas que vale a pena a sua dedicação, o seu foco, que você vai conseguir fazer aquilo. E quando você consegue, a gratificação é imensa. Então foque nesse exercício para você trabalhar não só a sua mobilidade, mas a sua consciência e o seu tônus muscular também. É possível que dê uma cãibra ali na coxa, normal, sua musculatura ela não estava esperando aquilo. Mas continua o processo, continua, vá além, vai ter dias que você vai acordar com maior vontade de fazer qualquer exercício, qualquer, seja de força. Vai ter outros dias que pode parecer um inferno. Pô, tem que fazer isso, mas faz. Você vai ver que depois de feito, você vai ficar gratificado por ter terminado de fazer aquilo que você propôs e você não deixou de treinar, não cortou o seu treinamento. E outro dia tende a ser melhor. Você vai flutuar por essa melhor, pior dia. Mas o importante é que você faça. Só isso. Só faça. Se você juntar todos os exercícios de forma, de força, de solidez, de graça, isso já é uma sessão total de treinamento. Ai, mas só um exercício que eu foquei? É só um exercício. Mas quando você para analisar, você trabalhou a sua mobilidade, a sua flexibilidade. Você trabalhou força de ombro, de core. Você trabalhou a sua handstand. Então você trabalhou N musculaturas com foco no movimento. Mas lembra que existe a transferência de aprendizagem. Tudo que você aprende aqui, você transfere para uma outra área. Como assim? Lembra do avanço à frente, que você vai com o topo na cabeça? Isso já é um exercício para a prancha à frente. Então esse exercício de força já está não só treinando
para esse exercício agora, mas está te preparando para outro, para 2, para 3, para 4. E não só dentro do movimento, treino de calistenia, de crossfit, você começa a descobrir mais o seu corpo, você entende o funcionamento. Infelizmente, nós não viemos com um manual de instrução. E a gente aprende por tentativa e erro. Então você tem que tentar para saber o que você pode fazer e, na verdade, você vai se surpreender que você pode ir mais. O ganho também que você tem, essa transferência de aprendizagem, é que você cria novas conexões neurais. Você começa a ficar mais inteligente fisicamente. Existem diversos tipos de inteligência. Inteligência emocional, financeira. Existe a inteligência física também. Você começa a entender o funcionamento melhor do seu corpo. Você está de cabeça para baixo, eu peço para você mover o seu pé. Em vez de você falar, eu nem sei como é que está meu pé, você vai saber. É de suma importância você treinar também outras coisas que te ajudam indiretamente. É um treino não direto específico, para dar uma arejada na sua cabeça. Então essa transferência de aprendizagem e essa criação de novas conexões neurais não só aqui, mas neural é neuromuscular, também dá o seu treino lá para o espaço de performance, tu vai ficar Bom, esse vídeo foi então para você ter uma orientação melhor de como treinar a sua subida na força. Passei alguns exercícios, eles já vão te ajudar bastante, mas caso você queira mais, deixa no comentário, a gente busca, vê qual foi a sua dificuldade, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se realmente foi de valor para você esse vídeo, não se esquece de... Eu tive que olhar para ela porque eu sempre me confundo com isso. Dá o like, se inscreve no canal, também ativa o sininho, porque a gente vai tentar sempre soltar os vídeos aí pela semana. É isso, galera. Fica esperto que em breve vai ter mais tutoriais sobre outros movimentos que eu curto e aí eu quero passar para vocês, que eu quero todo mundo de cabeça para baixo. Essa loucura aí. Valeu, beijo e bom treinamento.